Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre vacinação, né? Tinha prometido que essa semana a gente falaria sobre vacinação. Fiquem tranquilos, quem votou em introdução alimentar vai ter IGTV sobre introdução alimentar também, tema super importante. Mas hoje a gente vai falar sobre vacinação. Então, o primeiro conceito importante é entender o porquê que a gente vacina a criançada, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as vacinas não visam impedir, né, que as pessoas fiquem doentes, né? Na verdade, a ideia é impedir formas graves das doenças, para a maior parte das doenças. Algumas doenças a gente conseguiu erradicar ao longo da história, né, a partir da vacinação. Uma delas, por exemplo, era o sarampo, né, que foi erradicado durante muito tempo e voltou, né, por uma série de motivos. Uma delas é a queda dos títulos de vacinação, né? Mas quando a gente pensa na vacina contra a tuberculose, nas vacinas contra algumas bactérias que causam meningite, pneumonia, a ideia é justamente prevenir que as pessoas peguem as formas graves da doença, né? Claro que grande parte da população não vai pegar essas doenças, mas mesmo aqueles que forem vacinados e pegarem as doenças, é para que eles não desenvolvam formas graves, tá? E é claro que isso tudo depende, né, sempre da interação do agente infeccioso, seja vírus, seja bactéria, com o hospedeiro, ou seja, né, com a gente, tá certo? Bom, falando um pouco dos tipos de vacina, né? Existem duas formas, duas opções, né, hoje em dia para a gente vacinar as crianças, tá? A gente pode seguir o calendário dado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, né, nos postos de saúde, ou a gente pode optar pelo calendário particular, tá certo? Então, primeira coisa, o calendário, se tem uma coisa que a gente tem orgulho, né, de falar que é muito bom aqui no Brasil, é o calendário vacinal, tá? O SUS oferece aí uma gama de vacinas muito grande, né, para a população. Essa é uma grande conquista, né? Então, mesmo populações de baixo poder aquisitivo podem ter acesso, né, a essa proteção super importante que é a vacinação, tá? E existem algumas diferenças, né, entre o calendário do SUS e o calendário particular, tá? Bom, desculpa. Quem tem filho pequeno, né, lembra aí que no primeiro ano de vida é um monte de vacina, né? A gente passa os primeiros 6 meses mensalmente vacinando as crianças, tá? E por que isso? Como o sistema imunológico ainda é muito imaturo, a gente precisa de vários reforços para que ele entenda, né, como criar anticorpos, né? Isso é outro conceito importante na vacinação. A gente apresenta o agente, então as vacinas, sejam de vírus ou de bactérias, elas têm aí compostos, né? Às vezes a bactéria ou o vírus inteiro, às vezes só pedacinhos da bactéria ou do vírus, e a gente expõe o nosso organismo a isso para que ele aprenda a criar anticorpos. Como as crianças ainda estão, né, em desenvolvimento de absolutamente tudo, o sistema imunológico não é diferente, né? Então, a gente precisa apresentar esses antígenos que a gente fala, enfim, apresentar os vírus e as bactérias várias vezes para que eles criem anticorpos, né, ao longo do tempo, tá certo? E por que eu tô falando isso? Porque a gente repete as mesmas vacinas várias vezes no primeiro ano de vida, tá bom? Então, o bebê nasce, né, na maternidade ainda, para a maior parte das crianças, se nasceu bem, né, com peso adequado, a gente vacina para BCG e hepatite B, ou seja, hepatite B, né, e a BCG é a vacina contra a tuberculose, tá certo? Então essas vacinas são da maternidade. Depois, as próximas vacinas só vão ser dadas com 2 meses. Por isso também que uma das coisas importantes que a gente recomenda é que nesse comecinho da vida do bebê a gente evite saídas desnecessárias, evite aglomerações, contato com pessoas doentes, porque ele ainda não tem um sistema imunológico constituído, né? A amamentação tá no começo, que é outro jeito da gente passar anticorpos pro bebê, e ele ainda não tem nenhuma vacinação. Com 2 meses, ele vai tomar uma série de vacinas, né?
Ele vai tomar a DPT, que é a difteria, tétano e coqueluche, vai tomar hemófilos, que é uma vacina contra a bactéria que causa infecções respiratórias, vai tomar hepatite B de novo, né? Vai tomar rotavírus, que é um vírus que causa diarreia, vai tomar a Salk, que é uma vacina contra a poliomielite, que é uma doença também erradicada, e vai tomar a vacina contra a pneumonia, tá? E aí aqui a gente tem a primeira diferença entre o SUS e o particular. A vacina contra a pneumonia é uma vacina que no SUS é a decavalente, ou seja, a gente vacina contra 10 sorotipos, enquanto que no particular é a 13 valente contra 13 sorotipos, tá? Existem mais de 150 a 200 tipos de pneumococo, que é a bactéria que causa a pneumonia. Então, existe aí uma diferença, né, uma proteção um pouquinho a mais na vacina do particular, mas, de novo, não protege contra todos os sorotipos, porque são muitos sorotipos. O que a indústria farmacêutica faz, né, o que o governo faz e estuda, é uma vacina que proteja contra os sorotipos mais comuns, né? Então, no particular, são 13 sorotipos e no SUS são 10 sorotipos. Outras duas diferenças importantes, né, na vacinação aí dos 2 meses. A DPTA, que é essa vacina, a primeira vacina que eu falei, difteria, tétano e coqueluche, ela é uma vacina que no SUS ela é a DPTA celular, ou seja, um dos compostos dessa vacina, uma das bactérias dessa vacina é dada a bactéria inteira, a célula inteira, né? Enquanto que no particular é a DPTA. A DPT acelular, ou seja, sem a célula. Isso confere uma diferença em relação à imunorreatividade, né? Então é comum que as pessoas falem que a vacina do posto dá mais reação. Isso é verdade por conta dessa vacina DPTA no particular e celular no SUS, tá bom? Às vezes fica um pouquinho confuso. O que é essa reação? Normalmente é uma vacina que causa mais febre, causa mais dor local, causa mais irritação, né, quando dada no SUS, tá certo? Isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Existem vários estudos, né, que estudam, né, o quanto as pessoas ficam protegidas em relação a essa vacina DPT, né, se dada na forma celular e acelular, e ainda não temos, assim, grandes confirmações. O que a gente sabe é que uma dá mais reação que a outra, né, essa reação não necessariamente é uma coisa ruim, mas algumas crianças ficam um pouco mais incomodadas, tá? Lembrando que para os incômodos, né, para febre e dor local, normalmente a gente indica aí antitérmico ou compressa local, e em 24, 48 horas os sintomas já passaram, tá certo? E aí a última diferença, né, falei que tinham mais 2 diferenças, são o número de picadas, né? Então no SUS normalmente são 3 picadas, mais a gotinha, aquela vacina rotavírus que eu falei, que é o vírus que causa diarreia, são gotinhas, todas as outras são picadas. Então no SUS são 3 picadas, no particular são 2 picadas, né? Então um pouquinho mais de incômodo também por conta disso. Esse pacotão de vacinas de 2 meses que eu comentei com vocês, ele é repetido com 4 e com 6 meses, né? Lembra daquele conceito que a gente falou, de que a gente precisa expor várias vezes um anticorpo para que o nosso corpo, o antígeno, desculpa, né, expor o nosso corpo ao antígeno para que o nosso corpo entenda que ele precisa produzir anticorpos contra aqueles agentes infecciosos, tá? Depois, com 3 e 5 meses, são as famosas vacinas contra meningite, e aí aqui a gente tem uma importante diferença também entre o SUS e o particular. Que seria o quê? No SUS, né, a gente vacina contra a meningite C. E aí, atualmente, a gente teve uma vitória, né, na vacina dada pelo Estado, que é o reforço com a vacina ACWY, né, para as crianças maiores, tá? Também são sorotipos, que nem a gente falou na vacina contra pneumococo, na vacina contra o meningococo também. São vários sorotipos que causam meningite, né? Os mais comuns aqui no Brasil é o sorotipo C e B, tá? Gira em torno aí de 60% a 70% sorotipo C, e o B, dependendo da região do país, 20%, 30%, 35%, tá? Vem numa crescente aí. Então, eu costumo falar que vale a pena a gente vacinar
contra a meningite sorotipo B, né? Mesmo quem opte por vacinar no SUS, porque é um sorotipo que vem ficando cada vez mais prevalente, e meningite é uma doença muito grave, né? Lembrando que a vacina protege contra as formas muito graves de doença, tá? E aí existe no particular também a opção da gente vacinar contra a meningite ACWY, né? Sorotipo ACWY, né? Os sorotipos AWY são mais raros no Brasil, mas são mais frequentes no exterior, né? E hoje em dia, pensando aí num mundo bastante globalizado, onde todo mundo viaja, tem contato com pessoas que viajam, também é interessante que a gente proteja as nossas crianças contra esses sorotipos a mais. Se não for feito logo no começo da vida, né, no primeiro ano de vida, a gente pode fazer o reforço lá na frente, tá? Depois dos 6 meses a gente dá um tempinho aí em relação à vacinação. No 7º e no 8º mês a gente não costuma ter nenhuma vacina, a não ser que o calendário esteja um pouco atrasado. E aí aqui em São Paulo e vários estados do Brasil a gente tem a vacina contra a febre amarela, né, com 9 meses. Aqui a ressalva, né, depois eu vou falar um pouquinho das particularidades na trissomia do 21, mas algumas crianças com imunodeficiência, por exemplo, não devem ser vacinadas contra a febre amarela, tá? É uma vacina também que dá bastante reação, deve se ponderar aí com seu pediatra, né, na região onde você mora, se vale a pena vacinar ou não contra essa doença, tá certo? Depois, com 10, 11 meses também a gente dá um tempo na vacina. Lembrando que a partir do 6º mês de vida, dependendo do período do ano, a gente tem também a vacina contra a gripe, que é uma vacina sazonal, né, que é dada aí outono e inverno, dependendo do ano, né, começa aí em março, em abril, vai até julho, agosto mais ou menos, né. Todas as crianças entre 6 meses e 2 anos devem ser vacinadas anualmente contra a vacina da gripe, tá certo? E com 1 ano a gente tem, com 12 meses, 15 meses, a gente tem reforços, né, dessas vacinas que a gente comentou no começo, de meningite, esse pool de vacinas dos 2, 4 e 6 meses, a gente vai fazer reforço lá com 15 meses também. E aí vacinas novas, né, a partir dos 12 meses a gente tem a varicela, que é a famosa catapora, e sarampo, cachumba, rubéola, né, então a gente pode dar no particular a tetraviral, que é o combinado dessas vacinas, ou no SUS a sarampo, cachumba, rubéola e depois a varicela, tá? Pessoal, essas são as principais vacinas, né? As principais vacinas que a gente dá no começo da vida, que eu queria falar para vocês. Aí agora eu queria só fazer um breve comentário sobre a vacinação na trissomia 21, né? Que tem algumas particularidades. Então, a gente sabe que a criança com síndrome de Down, ela tem uma imunodeficiência relativa, né? Então, é uma imunodeficiência principalmente relacionada aí com os agentes virais, né? Por uma série de questões anatômicas da face, também existe uma predisposição às infecções respiratórias, que são principalmente causadas por vírus, né? Então, existe uma certa imunodeficiência, que para alguns indivíduos é mais importante, para outros é menos. Então, particularidades. A gente segue, o ideal é que a gente faça o calendário mais completo possível, tá? Então, normalmente, se possível, eu indico, né, a vacinação do particular, ou faz a vacina no SUS e complementa com a vacinação particular, principalmente em relação ao pneumococo, né, por conta das infecções respiratórias. Então, pneumococo 13 valente é muito interessante que seja feito nessas crianças, e as meningites nessa forma mais completa, com todos esses sorotipos. Além disso, a partir dos 2 anos está indicada mais uma vacina contra o pneumococo, que é a 23 valente, ou seja, que complementa amplia a proteção para alguns outros sorotipos de pneumococo, né, que causam infecções respiratórias e também meningite, né? Então é outra vacina que a gente indica na trissomia do 21. Além disso, todo mundo com trissomia do 21 deve ser vacinado contra a vacina da gripe, né, contra o vírus da gripe. Então, além dos 2 anos, todo ano anualmente a gente vacina essas crianças, tá certo? A febre amarela deve se ponderar, normalmente a gente não indica que seja feita, mas é algo que deve ser discutido aí com o pediatra que acompanha cada criança, tá bom? E aí,